Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Quando eu encerro o culto orando, dizendo: Deus, ministra nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, é porque eu creio que enquanto descansamos, Deus faz isso. Glória a Deus. Quantos não têm sido as noites que eu tenho passado ouvindo cânticos? Glória a Deus. E às vezes celestiais. Glória a Deus. Como é que nós sabemos disso? Eu estou com 41 anos morando na terra. Se eu não souber diferenciar o que é da terra e o que não é. E esta manhã eu amanheci com esse hino em mente, cantando dentro. Eu tentei ouvir de onde vinha. Eu acredito que Deus ministra a nós enquanto dormimos. Esta noite é uma noite de encerramento só de uma festividade. Mas para muitos será o princípio. Glória a Deus. De uma nova vida com Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, versículos 1 e 2. A igreja conhece. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Era um profeta falando, mas falando acerca do Cristo que viria mais de 700 anos depois. Porque o Senhor me ungiu para. O Senhor nunca derrama o seu Espírito sobre alguém sem propósito, sem objetivo. Nós que somos pentecostais às vezes caímos no erro de pensar que somos cheios só para pular e falar em línguas. Mas não é só isso. Pregar boas novas aos mansos. O Senhor quer que cada crente que tem um Espírito seja um pregador do Evangelho. Enviou-me a restaurar os contritos do coração. O Senhor quer que todos nós recebamos a orientação dele para sermos enviados. Aleluia. Aonde ele quer nos enviar. Glória a Deus. A proclamar liberdade aos cativos. As pessoas que estão cativas, elas serão libertas quando nós proclamarmos esta liberdade em Cristo. E a abertura de prisão aos presos. Há pessoas presas, mas as cadeias que os prendem é mais forte do que a vontade deles de se libertarem. E isso pode acontecer até com pessoas com anos de crentes, ainda serem presas. Porque não se entregou a Cristo totalmente ainda. Ainda na sua vida espiritual existe aquele quarto da bagunça, que alguém vai visitar a uma casa e a dona de casa arruma toda a casa, mas tem um local que ela diz: joga a bagunça ali, joga a bagunça ali, porque ali ninguém vai olhar. O Senhor quer que a nossa vida espiritual esteja toda ajustada com Ele. O texto sagrado diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu quero que você separe esta parte. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Continuidade do texto diz: e o dia da vingança do nosso Deus. São coisas diferentes. Como nós falamos aqui sexta-feira. O evangelho que nós pregamos, quem o aceita, tem o ano aceitável do Senhor, tem a palavra de restauração. Mas quem não o aceita, está lhe aguardando o juízo, porque o dia da vingança está chegando. E a consolar todos os contritos de coração. Todos sabem que o profeta é Isaías, um dos profetas maiores.
Todos sabem que é chamado de profeta messiânico porque foi quem mais falou sobre o Messias. Todos sabem que o seu nome quer dizer Deus ou Jeová é salvação. Portanto, vamos para o cumprimento desta palavra. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 14 a seguir, até que nós cheguemos a explicar aquela parte de Isaías que pedimos aos irmãos que ficassem atentos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 14 a seguir, está dizendo: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Eu quero pregar-lhes nesta noite, subordinado a este tema, aprendendo missões com Jesus. Aprendendo missões com Jesus. É a melhor pessoa que temos para aprender, porque é o maior missionário que conhecemos. Quando nós olhamos Lucas 4,14, está dizendo, pela virtude do Espírito. Aqui nós conseguimos enxergar pelo menos 3 aspectos do retorno de Jesus para a Galileia. Pelo menos 3. O primeiro está aí. Pela virtude do Espírito voltou Jesus. Então esse primeiro aspecto ele é sobrenatural. Missões não é coisa da terra. Missões é coisa do céu, mas é realizada na terra. Mas ninguém consegue fazer missões com armas humanas, como o pastor da igreja acabou de dizer há pouco. Não podemos sair às ruas de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós precisamos saber o que estamos fazendo para o que fomos chamados. Tendo em vista que missões, o seu primeiro aspecto ele é sobrenatural, nós precisamos pegar o exemplo de Jesus. E aí você volta 2 páginas das Sagradas Escrituras, ou 3. Você encontra o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Para que nós saibamos que o Espírito é quem gera. Se o Espírito não gerar, nós não conseguiremos ir muito longe. Olha o que diz Lucas 1,35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti, quem, igreja? E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Todos nós precisamos saber quem está gerando em nós o desejo de fazer alguma coisa. Há pessoas que o desejo nelas é gerado por uma oportunidade, por um trabalho para realizar alguma coisa, por um desejo de aparecer, por querer ser notado ou visto. Nenhuma dessas pessoas permanecerão. Porque o que nelas está sendo gerado não é pelo Espírito. Só para acontecer aquilo que pelo Espírito é gerado. Nós só estamos falando aqui nesta noite que estamos aprendendo missões com Jesus, mesmo depois de 2000 anos em que ele passou na terra, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, capítulo de número 3 de Lucas, versículo de número 22, 3 e 22. Jesus selado pelo Espírito. E o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu
céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. O Espírito Santo não somente gera, mas também sela, carimba, aprova o chamado de Deus na vida de alguém. Foi isso que ele fez na vida de Jesus. É o começo do seu ministério. Ele estava descendo as águas batismais, mas o Espírito desce como um selo na vida de Jesus. Terceiro lugar, capítulo de número 4 de Lucas. O Espírito também guia, porque para isto ele veio. Lucas 4:1 está dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então o Senhor estava guiado pelo Espírito de Deus. Dentro deste primeiro versículo, eu quero que você guarde em sua memória que foi o Espírito quem o levou para o deserto. Não foi o diabo, foi o Espírito. Porque às vezes nós, por pequenas dificuldades, pensamos que tudo o inimigo está envolvido. E muitas vezes é Deus que nos leva. A Bíblia diz em Ezequiel 3:22: e profeta, te levanta, vai lá para o deserto. Eu só falo contigo no deserto. Oséias 2:14: eu te levarei pelo coração, eu só falarei ao teu coração lá no deserto. Para encerrar a história, Jesus, o Filho de Deus, ele começa o seu ministério cheio do Espírito Santo, gerado por ele, selado por ele, mas guiado por ele até o deserto. Por quê? Porque o Espírito também, ele publica. Sim, o capítulo 4, versículo 14 está aqui a publicidade, a publicação daquilo que fora feito em oculto. Você sabe qual é um dos problemas da nossa geração, pelo menos no que diz respeito a pregadores e cantores? É porque eles nunca foram gerados pelo Espírito. Ou se foram, se perderam no meio do caminho. Eles não foram selados pelo Espírito. E eles não são guiados pelo Espírito. Eles são guiados por interesses. E quem não é guiado pelo Espírito não gosta nem quer passar por deserto. Deserto não é lugar de morarmos, mas é o local da faculdade. Glória a Deus. Não queira ter um ministério público se ele não foi forjado no deserto. Porque tem um bocado de gente irado na igreja, porque não tem oportunidade, porque eles querem um ministério público, só que eles não o têm em secreto. Eles não oram, não leem a Bíblia, não conseguem respeitar nem a própria família, e querem ter um ministério público. Nunca terão. E ainda que cheguem a ter perante os homens, não o terá perante Deus. Porque Deus só honra quem em verdade Ele chama e aceita ser guiado pelo seu Santo Espírito. Eu quero que você compreenda isso. O texto sagrado mostra que o chamado nesse aspecto ele é sobrenatural. Agora veja também que ele é geográfico. Lucas 4,14 está dizendo: pela virtude do Espírito voltou para Galileia. Logo, geograficamente, Deus realiza a sua obra na vida de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem um homem certo, para o lugar certo, para o tempo certo, para realizar as coisas que Deus quer que Ele realize. É por isso que este homem, esta mulher, esta pessoa precisa estar convicto de que o Espírito do Senhor o está guiando.
Porque do caso contrário, ele poderá colocar os pés à frente das mãos e se atropelar na caminhada. Nós estamos aprendendo missões com Jesus, então vamos seguindo. Depois chega a publicidade do ministério, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Agora Jesus está aos 30 anos, preparou-se durante uma vida para apresentar diante de Deus um ministério de aproximadamente 3 anos e meio. Teve gente que até hoje não se preparou para nada. É muito fácil você olhar para cá. Olha aí, quem não tem uma igreja hoje para dirigir, não está aqui, porque são movidos por um trabalho para fazer, não são movidos pelo Espírito de Deus. Se você visitar essas pessoas, elas dirão o seguinte: o que eu mais gostava de fazer me foi tirado. O que gostava de fazer? Um trabalho. Deus não está interessado em que nos envolvamos mais com o trabalho do que com Ele. É por isso que os resultados são poucos e fracos, porque ao invés de nos envolvermos primeiro com Deus na obra, nos envolvemos apenas com a obra. Então é tudo mirrado, é muito pequeno, e as pessoas ficam degladiando-se a si mesmo na mente, no coração, falando o que não convém, dizendo o que não lhe servirá de nada, e estão afundando. Você quer saber quem serve a Deus por amor? Tire-lhe tudo! Porque tem gente que só quer foto, status, se aparecer, e nada mais do que isso. Você já viu Jesus? Vou te curar, não conte nada a ninguém. Vou te curar, fica na tua. Porque ele sabia que era impossível uma realização do Espírito na vida de alguém não ser publicado. Isso é muito natural. O texto sagrado segue e nós vamos aprendendo missões com Jesus. Versículo de número 15. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. O ministério de Jesus era tríplice, completo. Mateus, no capítulo 4, versículo 23, diz que ele pregava, ensinava e curava. Aonde você encontrasse Jesus, ele estava ou ensinando, ou pregando, ou curando. Por todos os dias que esteve na terra depois de publicar o seu ministério, Jesus não se ocupava com outra coisa. Ele estava pregando, ou ensinando, ou curando, ou fazendo os três ao mesmo tempo. Jesus não perdia tempo. Das 208 religiões da sua época, ele só não visitou umas poucas. 3, 4. Por elas teve nome de imperadores. Ele não foi até elas somente, mas foi a maior parte da sua época. Jesus, um homem simples, pregador simples, porém profundo. Porque por ser profundo, não tira a simplicidade de ninguém. E Jesus falava ao coração das pessoas. Ele ensinava já nas sinagogas. As pessoas ouviam o ensino de Jesus e aplaudiam. Está aqui dizendo, por todos eram louvados. Eu quero que você guarde isso, por todos eram louvados, porque nós precisaremos disso mais na frente. Por todos eram louvados. Guarde isso. Versículo de número 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado. Isso aqui eu acho bonito, porque tem gente que quer ter um ministério diante das pessoas, mas onde ele ou ela foi criado, ele não tem moral para dizer nada. Ela não tem moral para dizer absolutamente nada. O nosso ministério não é grande quando nós estamos diante das pessoas.
Mas quando quem está em nossa volta reconhece o ministério que Deus nos Glória a deu. Deus. Jesus um dia disse aos seus discípulos: o que é que o povo distante diz de mim? Estão dizendo que tu és profeta? Estão dizendo que és Jeremias? Talvez o João Batista que ressuscitou. Ele disse: mas é o povo de longe. Agora vocês que estão perto. Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que as pessoas que se aproximam de nós diz da nossa vida, do nosso ministério, daquilo que nós estamos dizendo que estamos fazendo para Deus? Porque às vezes nós estamos preocupados com o povão e nós não conseguimos conquistar nem o povinho em uma boa colocação que está perto de nós. Estamos preocupados com um número grande, mas não conseguimos conquistar nenhum número pequeno. Talvez as pessoas da nossa família não sabem que somos crentes. Ou se sabem, duvidam se somos ou não. O texto sagrado diz, no versículo de número 16: e chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado. Irmãos, a coisa boa é você aprender a fazer certo. Porque em Deuteronômio 6, 4 a 9, nós não vamos ler esse texto. Deuteronômio 11, 13 a 21, é só para que você tome nota e depois dê uma olhada em casa. Todo bom judeu, de acordo com Deuteronômio 6, 4 a 9 e 11, 13 a 21, todo bom judeu, ele aprendia isso de berço. Ele tinha que frequentar as sinagogas, que era algo comum. A cada 10 famílias já se tinha necessidade no tempo antigo que tivesse uma sinagoga. Jesus é criado nesse meio e ele tem muita convicção que ele precisava congregar. Você já viu porque aquele irmão que você viu e diz: por que você não foi à festa? Já são 14 dias, hoje é encerramento. É porque eu não gosto do pastor, eu não gosto do pregador, não gosto da vida, do ciclo de oração. Não é porque eles não gostam de A ou B, é porque eles não são crentes, nem muito menos convertidos. Porque a religião no tempo de Jesus estava falida, eram todos frios. Ele os criticou, chamando-os de sepulcros caiados. Passava caldo lá de fora, mas dentro estava morto. Mas Jesus não está olhando para líder, Jesus está indo para a sinagoga, porque ele estava indo adorar o Pai e realizar a sua obra. Nós não temos absolutamente nada a ver com quem não quer ser crente. O nosso negócio é ser crente e fazer a obra que o Pai nos enviou a fazer. Nós olhamos para a Bíblia, está dizendo que Jesus de novo, ele sabe, foi lá na sinagoga. Isso aqui é bonito, ó. Segundo o seu costume. Que coisa. Jesus era acostumado a congregar. Tem gente que nunca acostumou a congregar, não sabe sequer os dias de culto, não tem convicção o que é tratado neles, porque não tem costume. Qual é a desculpa? São as pessoas, mas a desculpa certa é ele mesmo ou ela mesma. Porque Jesus, perfeito, a própria palavra encarnada, estava lá congregando. O texto segue e diz no versículo de número 16: na sinagoga levantou-se para ler. Costume que seguimos até hoje. Vamos nos levantar para ler a palavra. Aí o povo levanta no princípio, porque Jesus aprendeu assim, e naqueles dias o orador levantava-se para ler. Então era muito natural que isso acontecesse, o que até hoje nós continuamos a praticar. Não é irreverência a palavra, é um costume. Alguém pode estar em pé e ser irreverente. Alguém pode estar sentado ou até deitado ou até prostrado e está com o coração reverente. Um costume apenas. Jesus levanta-se para ler. Versículo de número 17. E foi-lhe dado o livro. O problema é que muita gente quer receber, mas não é dado. Porque imagina, não era qualquer pessoa que falava na sinagoga. Mas Jesus está lá e alguém diz: agora Jesus chegou, quem é que vai dizer alguma coisa? Passa a oportunidade para o outro. Ele está aí.
e foi-lhe dado o livro. Irmãos, quando nós tivermos algo de Deus para entregar, será-nos dada a oportunidade. Você pode ter convicções disto. Porque o sonho das pessoas é ir pregarem na sede, mas elas nunca pregaram nas congregações. Na realidade não sabem nem onde é que ficam elas. E o que são? Olha, dizem ser auxiliares do trabalho, só não sabem onde estão as congregações que deveriam auxiliar. Então o texto sagrado nos mostra que foi-lhe dado. Jesus está tranquilíssimo, ele foi só para cultuar, mas alguém chega e diz: o livro está aqui. Não é que era o livro do profeta Isaías? Quando abriu o livro, achou. Às vezes a gente cita um texto, a gente termina de pregar e a pessoa não acha e ainda diz assim: isso não está na minha Bíblia. Porque não acha, porque não tem intimidade com a Bíblia. Jesus estava tão íntimo com a Bíblia que foi dado-lhe a Bíblia e ele achou. E olha que naqueles dias era um enrolo, não era um exemplar das Sagradas Escrituras como nós temos aqui, 66 livros, mas enrolos em que estavam espalhados de um lado para o outro. Mas foi dado, ele encontra, e está aqui, e achou o profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava o que, igreja? Irmãos, pelo amor de Deus, preguemos o que está escrito. Igreja, pelo amor de Deus, a Bíblia não vai dizer mais nada. A Bíblia já disse tudo que tinha de dizer. Portanto, está escrito, está dito, está registrado. Eu vou dizer de novo: a Bíblia não vai dizer mais nada. A Bíblia está escrita, está dito o que tem que ser dito. Eu não sei porque as pessoas têm uma mania de aprenderem coisas erradas e praticarem como se fosse uma vantagem. A Bíblia vai dizer, a Bíblia não vai dizer absolutamente nada. A Bíblia já disse tudo o que tem que dizer, está escrito tudo que tem que estar escrito, e nós vamos viver pelo que está escrito, pregar o que está escrito, falar o que está escrito, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela não vai dizer absolutamente nada, só vai se cumprir. Mas está escrito, então preguemos o que está escrito e digamos o que está escrito. Jesus não disse, a Bíblia vai dizer, ele disse, está escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim. Olha, Jesus estava lendo o capítulo 61, que nós acabamos de ler. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Aqui era ano de jubileu. Em casa, cuidadosamente, se você ler o capítulo de número 25 de Levítico, você vai entender porque Jesus fala todas essas coisas. Jesus estava contextualizado com a situação de então. A gente precisa ter cuidado, porque alguém diz assim: não, eu prego qualquer coisa, é na hora que Deus dá, eu não preciso estudar, eu não preciso ler nada, é na hora eu abro e Deus dá. Irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia diz: medita neste livro de dia e de noite. Salmo de número 1. A Bíblia diz em Josué 1, 8, 9: não te aparta do livro desta lei. O salmista diz no Salmo 119: eu acordo de madrugada, versículo 62, e eu vou ler a tua palavra. Pelo amor de Deus, a gente dizer que não precisa ler a Bíblia, não precisa estudar a Bíblia para viver a Bíblia ou pregar a Bíblia, isso é o cúmulo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Aqui não fala apenas de pobres, financeiramente falando, mas é aplicado aos pobres espiritualmente falando, a pessoas riquíssimas que espiritualmente são pobres. Como era o ano do jubileu, o ano de devolução de muitas coisas, o ano de liberdade, o ano de descanso, conforme diz Levítico 25, Jesus está contextualizando
contextualizando, e está dizendo: eu vim pregar aos pobres. Se lá naquele período do jubileu, 50 anos, o povo estava sendo beneficiado de alguma forma, Jesus aproveita e diz: está chegando o tempo chegou, e agora o povo também será beneficiado. E ele diz assim, ainda mais: e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Se alguém havia servido todo aquele tempo e estava como que quebrantado, moribundo, meio tristonho, ele está dizendo: eu vim para curar esse povo, para restaurar este povo. O Evangelho é isso, irmão. O Evangelho alcança aqueles que espiritualmente são pobres, aqueles que estão arrebentados, quebrados. O Evangelho os alcança e os levanta e os põe de pé. E a Bíblia diz, o versículo de número 19: e apregoar a liberdade aos cativos. Porque no ano do jubileu os escravos eram soltos também. Jesus está dizendo: eu vim apregoar liberdade aos cativos, porque Jesus veio exatamente para isso. Há pessoas que estão soltas e que vagam no nosso meio, mas que estão cativas na mente, que estão cativas no coração, que são viciadas em pornografia, que nunca deixaram, casados e solteiros, a masturbação, que vivem escravos de filmes pornográficos, que não se conseguem saciar-se, seja homem ou mulher, sem ficar um dia sem sexo. Então são pessoas cativas, que vivem escravos de pecados sexuais, como se isso nada acontecesse, e eles estão dizendo: isso é normal. Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos trouxe esta noite para abrir a nossa mente e nos esclarecer, porque ainda que o homem diga que fique se masturbando pensando na esposa, ou a esposa pensando no homem, mas o Senhor não criou o sexo para isso. Outra, o sexo tem o dever de complementariedade. Ele deve ser desfrutado a dois dentro do casamento, com o acordo dos dois. O prazer não foi para ser dividido e viver com um ou com outra. Tira esse negócio da sua mente, porque você é cativo ainda. Você pode correr o erro de ficar na igreja durante décadas e no final ir para o inferno. Mas como Jesus no jubileu, ele chegou e disse: eu vim apregoar a liberdade aos cativos. Você veio nesta noite e o Jesus do jubileu está aqui, e o servo dele está falando a palavra dele para te libertar deste cativeiro. Porque esse negócio que dentro do casamento, dentro das quatro paredes, vale tudo, é a artimanha de Satanás para levar um bocado de crente para o inferno. Eu declaro, pelo poder da palavra que prego nesta noite, trazer a libertação, porque Deus está abrindo a mente, os ouvidos e os olhos. Quem tem ouvido, ouça o Espírito diz a igreja. O texto diz: e dar vista aos cegos. O pior cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar. Eu estou dizendo essas coisas e ele ou ela está dizendo: eu não vou ser guiado por isso aí. Espera, que para ti tem o dia do Senhor. Está chegando. Aí tu vai saber quem tem razão, se é a palavra de Deus ou é o teu pecado enganoso. Ah, mas o meu coração não é enganoso. É enganoso! É o coração do homem! Mais do que todas as coisas, Jeremias 17:9. Tu te enganas se tu quiser. Eu estou falando de aprender lições com Jesus, e o Espírito gera, o Espírito sela, o Espírito guia,
E para publicar, ele tem que fazer uma obra às ocultas no deserto. O texto diz em Lucas, capítulo de número 4. Davi está aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Você não sabe da quantidade de pessoas que estão oprimidas. Há mamães que foram violentadas pelos seus pais. Há esposas que foram violentadas pelos seus maridos. Há filhas que foram violentadas pelos seus pais. Há pessoas que isso vem seguindo em uma cadeia. Aconteceu com a avó, aconteceu com a mãe, aconteceu com a filha. Isso é maldição hereditária, Silvio? É não. Isso é o pecado que entrou no mundo e as pessoas vão se escravizando e seguindo em cadeias de pecado. Mas o desejo do Senhor, de acordo com a sua palavra, e nós estamos com a Bíblia aberta, é para que o Senhor liberte os oprimidos. Há pessoas que foram violentadas quando crianças e as suas mentes nunca tiveram uma liberdade. Elas vivem maritalmente, mas elas não estão libertas. Elas se sentem sujas, elas se sentem decepcionadas, elas se sentem tristes, elas cortam pulsos, elas desejam a morte noite e dia, as mãos gélidas, a cabeça dói, os pensamentos são constantes contrários à palavra de Deus e contrário até o próprio Deus. É o que está sendo chamado vulgarmente do toque religioso, ou o que a ciência está chamando de pensamentos repugnantes, e há um bocado de gente assim no nosso meio. Mas o desejo do Cristo e de nós aprendermos missões com Jesus é para que nós saibamos que o desejo de Deus é tratar do coração do homem, da mente do ser humano. O desejo de Deus é tratar no ser humano de dentro para fora. Porque há pessoas que não conseguem desenvolver fora. Não é que elas não queiram, é porque elas estão aprisionadas na mente. E elas têm encontrado essas dificuldades. E nós precisamos olhar para isso. A Bíblia diz aqui, olha, e libertar, e proclamar liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano do jubileu. Então aqui, o ano aceitável do Senhor. Aquilo que eu te chamei a atenção em Isaías 61, está aqui, ó. Cadê o dia da vingança? Não está aqui. Por quê? Porque Jesus veio só para falar o ano aceitável. Nós ainda hoje vivemos o ano aceitável. A igreja prega o evangelho da graça. E cadê o dia da vingança do nosso Deus? Tem calma. Quando a igreja for arrebatada, aquela parte se cumprirá. Da escritura não ficará absolutamente nada sem que não seja cumprido. Tudo se cumprirá, cada coisa a seu tempo. O Senhor Jesus diz, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Já lembrei por 3 vezes, já que eu toquei na ferida, orar pelos que estão com feridas. Eu vou orar. Curve a sua cabeça e eu já continuo pregando. Senhor Jesus, eu estou pregando a tua palavra. O Senhor sabe o quanto lhe amo. Glória a Deus. E o quanto eu amo a sua palavra. O Senhor sabe do tamanho, do peso que tens colocado sobre nós para cuidarmos de vidas. E o Senhor nos manda tocar em feridas nesta noite. Expulsa, Senhor, todas essas feridas que estão purulentas. Se o Senhor quer apertá-las,
Então comece a sarjá-las agora por sua bondade e misericórdia. Glória a Deus. Eu creio que a sua palavra é espírito e vida. E embora estejamos falando devagar, mas eu sei que há um peso de glória inimaginável nesta noite, neste lugar. Aleluia. E as pessoas estão ouvindo a sua palavra. Aonde tem uma irmã minha ou irmão meu aflito por causa destas coisas que temos tocado, sara essa mente em nome de Jesus. Sara esta moça, esse moço, sara este adolescente, esta adolescente, sara este pai, sara esta mãe, porque é só o Senhor que com a tua palavra toca na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apto para discernir o pensamento e intenções do coração. No nome de Jesus, segundo a autoridade da palavra, eu declaro liberdade a estas vidas e pessoas para o teu louvor e para a tua glória, e que nós possamos saber que o Senhor nesta noite abençoou vidas para o teu louvor e para a tua glória. Versículo de número 20. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro e assentou-se. Porque naqueles dias era comum que depois que fechava o livro, assentava-se e ia expor a palavra, ensinar a palavra. O texto sagrado diz assim, ó: e os olhos de todos eu lhe pedi que ficasse fixo o versículo de número 15, por todos era louvado. Agora eu estou no versículo de número 20, que está dizendo: e todos na sinagoga estavam fitos nele. No versículo 15, todos o louvavam. No versículo de número 20, todos estão olhando para ele, porque eles estavam impressionados. Espera aí, esse homem simples, que nasceu no nosso meio, o filho do José e da Maria, onde foi que esse menino aprendeu essas coisas? Onde foi que foi lhe dada tanta sabedoria? Aonde foi que ele estudou? Porque o estudo não é suficiente. Ele fala e mexe dentro. Ele fala e nos comove. Está todo mundo olhando para Jesus impressionado. O que ele tem? Quem é que está com ele? Quem é que está por trás dele? Quem é que está diante dele? Quem é que está em volta? O que é que está acontecendo com este menino? As pessoas não sabiam, mas ele tinha um ministério revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dele poder. O versículo de número 21. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Irmãos, se nós pregarmos a escritura, pode ter certeza que o dono dela vai cumpri-la. Agora, se nós falarmos de Freud, se nós falarmos de Paulo Freire, se nós falarmos desse povo, quem é que vai cumprir o que eles disseram? Agora Jesus cumpre, porque ele viu o estado. Eu quero abrir um parêntese no versículo 21, porque Jesus disse: hoje cumpriu-se essa escritura. Obreiros do Senhor, servos e servas de Deus, eu quero lhe fazer um convite esta noite, para você saber em que tempo do ministério que Deus lhe deu você está. Você está no começo? Você está no meio? Ou você está no final? Porque se Jesus sabia, hoje cumpriu-se a escritura, ele sabia do roteiro do seu ministério, porque ele tinha o Espírito de Deus. Porque de repente
gostamos do nosso tempo, mas não estamos fazendo com eficácia o que deveríamos. Você sabia que tem gente que tem coragem de pregar sem orar? Você sabia que tem gente que tem coragem de pregar sem ler a Bíblia? Você sabia que tem gente que tem coragem de fazer alguma coisa para Deus roboticamente? Nós precisamos fazer um trabalho para Deus de impacto, Glória a Deus. de transformação, porque o Evangelho é poder de Deus, é dinamite para a destruição de fortalezas. Quando nós nos levantarmos para cantar, o céu tem que ser sacudido pelo nosso louvor. Quando nós nos levantamos para pregar, as pessoas precisam ser balançadas pelo Evangelho que nós pregamos. Eu não estou falando dessa frescura de toca no teu irmão, de mexe no teu irmão. Eu estou chateado com isso. Eu estou lhe falando do Espírito de Deus pegar o coração e mover-se no lugar. Influenciar vidas e a gente saber que ele está trabalhando, que está agindo. Esse negócio de encher linguiça, faz isso, faz aquilo, isso não vai para lugar nenhum, não. O culto pentecostal, ele é livre, é o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo entra, tem gente que levanta a mão, tem outro que bate o pé, tem um que chora, tem um que corre, mas quem faz é o Espírito Santo. Não precisa cantar, porque ele vai lá, irmãos, é o trabalhar para o Espírito de Deus em nosso meio, porque ele nós não precisamos crer nisso. A palavra por si mesma, ela realiza. O texto sagrado nos diz o seguinte, que todo mundo está de olho em Jesus. Versículo 21. Então começou a dizer, hoje cumpriu-se a Escritura. Faça o que tem para fazer para Deus com todas as suas forças. Glória a Deus. Há poucos dias alguém disse assim, Silvio, o povo nem sabe a fome que tu tem por microfone. Não, sem engano. Posso passar um ano sem pregar, não vai mudar nada na minha vida. Eu passo o dia todo pregando. Todo mundo que chega perto de mim, eu estou dizendo, já estudou a revista domingo? Senta aqui, deixa eu te dizer como é que funciona. Glória a Deus. Você estudou lá, não estudou domingo passado, não, só porque foi manhã de família? Então vem aqui, deixa eu te dizer. A minha vida é isso. Glória a Deus. Microfone não me faz pregador, nem mais nem menos. Eu vivo isso. Glória a Deus. Não muda nada na minha vida, porque eu sirvo a Deus por convicção, por chamado e com certeza que Ele me escolheu para isso. Eu não dependo de oportunidades, porque eu tenho oportunidade 24 horas da minha vida. Glória a Deus. As pessoas se confundem, porque tudo que nós fazemos com aplicação. E eu não estou preocupado se você está preocupado com o relógio. Levante-se e vá para sua casa. É fácil de resolver. Agora eu vou lhe dizer o que preciso lhe dizer. Glória a Deus. Você querendo ou não. O culto foi bom, mas não terminou 8h30. 8h30 se levanta e vai embora. Aleluia. Você é dono do seu nariz. Afinal de contas, tu morreu na cruz por ti mesmo, né? Infeliz. Aí você vai para casa fazer o quê? Se nós soubéssemos que hoje seria o arrebatamento depois desse culto. Glória a Deus. Se nós soubéssemos que hoje nós morreríamos. Que legal. Se a gente soubesse que esse fosse o último culto. Glória a Deus. Ô irmão, o comportamento seria diferente. Nós somos hipócritas. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E a sua palavra diz assim, ó, começou a dizer, cumpriu hoje a Escritura. Versículo de número 22. Aqui de novo, ó. Todos. Aí, todos. Você viu todos no versículo de número
20, como lhe falamos. Você viu lá também no versículo 15, agora já está aí no 22, ó. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é esse aí o filho do carpinteiro, não, do José, vem aqui. Às vezes as pessoas querem julgar o que Deus tem na nossa vida por causa da família que nós pertencemos. Às vezes as pessoas pensam que Deus vê como o homem vê. O olhar de Deus é diferente, bicho. Tu pode ter nascido num cabaré, tu pode ter nascido num centro de macumba, tu pode ter nascido numa casa, numa boca de fumo. Se tu entregar a tua vida a Deus, Ele recebe a tua vida, te transforma e te usa para o propósito. O que depende é de entrega. Tu pode ser a única, tu pode ser o único. Se tu fizeres uma entrega total da tua vida, o Deus a quem servimos e pregamos, Ele te aceita e te usa de uma forma poderosíssima, que será espantoso para quem está em tua volta, porque Deus não está olhando de onde tu saiu, Ele está olhando para onde tu vai entrar, e tu vai chegar, e nós vamos chegar no céu juntos, em nome de Jesus. O texto sagrado diz o seguinte, esse aí, o filho de José. Olha o versículo 23. E ele, Jesus, lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio. Olha, quem é guiado pelo Espírito não se impressiona. O versículo 15, todos louvavam. O versículo de número 20, todos estavam de olhos fitos nele. O versículo de número 22, todos lhe davam testemunho. Olha a pancada que Jesus dá aqui no versículo 23. Sem dúvida me direis este provérbio. Agora Jesus vai citar dois provérbios que diziam no tempo dele e que estão dizendo até nos dias em que nós vivemos. Ele está dizendo aqui outras palavras: vocês me louvaram no versículo 15, no versículo 20 vocês ficaram todos olhando para mim, no versículo 22 todos dão testemunho. Agora, em outras palavras, vocês são tudo humano e falso. Irmão, eu amo Jesus, porque está todo mundo pensando que Jesus é uma cabrunhadozinha velho que aceita tudo, que faz tudo. Aí fica um monte de gente responsável na atualidade dizendo: Deus me entende, Ele entende que tu és vergonha, por isso que Ele vai te lançar no inferno no final. Agora, se tu quer entregar a tua vida a Deus, tu tem que crer em Deus como diz as Escrituras. Não é negócio que Deus te entende, que Ele entende mesmo, sabe que tu não presta. Agora Ele morreu na cruz para te salvar, e quem diz para onde tu tem que pisar e eu tenho que pisar é Ele. Não é o teu coração vai ser vergonha, imoral, não, é Ele, é a palavra dele, é Ele onde nós temos que andar. É porque eu vivo do meu jeito, pois tu vive feliz e tu vai ver onde tu vai parar. Não entra pelo evangelho, não, é larga e espaçosa a porta e o caminho que leva para o inferno é estreito e apertado, o caminho e a porta que leva para o céu não passou por transformação, continua estreito, ou tu passa de frente, se não der certo passa de lado, passa se arrastando, mas tu tem que passar pela porta. Jeito brasileiro é só na terra, no céu é jeito celestial e é pela palavra de Deus. Aprendendo lições com Jesus. 23. Jesus diz: sem dúvida. Comigo não tem negócio, será, eu acho, eu penso. Não, Jesus disse: olha, eu não tenho é dúvida. Vocês vão me dizer assim: médico, cura-te a ti mesmo. Isso aqui é para ti, que veio aqui dizer: ah, Silvio, mas estão dizendo que é a minha família, os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, o meu pai, estão dizendo como é que eu vou pregar para os outros, se nem o meu presta. E tu está pregando para os teus? Tu está vivendo como crente na presença deles? Tu não tem obrigação
obrigação de salvar ninguém, não. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Aleluia. Se a gente pudesse, Marivaldo, a gente amarrava todo mundo na cintura da gente, até a igreja, a gente não quer que perda ninguém. Mas não é a gente querer. Filho, a gente senta aqui, é assim, é dessa forma, é desse jeito. Mas não quer, pai. Se a Bíblia diz que Deus revelou, Romanos 1, 18 a 20, ele revelou tudo direitinho, dentro do homem e na natureza. O homem não quis. Ficou rebelde e se rebelou contra Deus. 20 a 23. Aí ele fez tudo o contrário. Adorou a criatura, adorou o bicho de 4 pés, de 2 pés, e depois adorou os que rastavam no chão. Aí Deus disse, é assim que tu quer, diabo? Pois então fala o que tu quer. Aí está lá, o 24, entregou para o diabo. Versículo 26, entregou para o diabo. Versículo 28, entregou para o diabo. Aí ele mostra o que acontece. Do 29 ao 32 de Romanos. Pode ler, está lá a desgraça que acontece. Porque Deus esclarece, mas não obriga ninguém. Aí o evangelho é desse jeito. Aí o médico cura a ti mesmo, porque ele estava dizendo assim, Jesus, é fácil. Tu voltou para Galiléia, como diz no versículo 14, mas tu não cuida do teu povo. Faz aqui o que tu faz lá. É isso que ele estava dizendo. Faz aqui na tua pátria tudo que ouvimos dizer que tu fez lá em Cafarnaum, versículo 24. Aí Jesus fala outro provérbio. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. O profeta é bem recebido, não é na sua pátria, mas na pátria de outro é. O profeta ele pode não ser aceito onde ele está, mas tem um lugar que está clamando por ele. Ele pode ser expulso de onde ele está, mas só que há lugares que estão clamando. Embora quando chegar lá, eles também o expulsarão. Porque quem é que aguenta? Um profeta de Deus nesta geração perversa. Quem é que aguenta? Quem é que aguenta? Agora, se tu não aguentar hoje, tu vai aguentar um dia. Eu vou já ler um versículo, vem aqui para ti, porque ele me veio na mente. Ezequiel 22 e 14. Para tu sair daqui de orelha quente hoje. Ezequiel 22 e 14. Estará firme o teu coração. Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, o disse e farei. Tu está firme e bonito. Tu está firme e bonito. Pô, Deus vai encontrar contigo. Aí eu quero ver esse dia se tu é bom mesmo. O texto sagrado diz, o versículo de número 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel. Porque Jesus leu o texto, Jesus explicou o texto, agora ele vai partir para a aplicação. Esse negócio de pregador que lê a Bíblia e fecha a Bíblia, eu estou orando por uma igreja que quando o pregador fechar a Bíblia, a igreja fecha o coração. Que pode ser chamado de tudo, mesmo de pregador. Pregador que se preza, abre a Bíblia, lê a Bíblia, explica a Bíblia e aplica a Bíblia. Do caso contrário, não é digno de ter esse título. Nós não temos nada para pregar se não for a Bíblia. O homem não tem absolutamente nada se do céu não lhe for dado. João 3,27. É que eu acho bonita a pessoa ler só uma palavra e prega 2 horas com a Bíblia fechada. Porque tu é besta, igual quem faz. Ele vai aplicar agora. Aí ele diz no versículo 25, é verdade vos digo que muitas viúvas existiam aonde? Senhor está dizendo assim, olha, no meio de vocês, que são os meus irmãos, meus parentes, que acham que são merecedores, no meio de Israel, certo? Nos dias de Jesus não vai ser comparado com coisa ruim.
ele vai se comparar com Elias, profeta. Irmão, eu não bonito que eu acho profeta. O mundo não está precisando de tanto ensinador, de tanto mestre, de tanto professor. O mundo está precisando de profeta que diz a verdade, embora a guilhotina esteja lhe esperando para tirar-lhe a cabeça. Conhecimento está saindo pelos ouvidos. O povo está precisando de confronto da palavra para colocar o ser humano no lugar de servo, Deus no lugar de Senhor. A igreja como aquela que vai trilhando como forasteira na terra e peregrina no mundo, mas que vai chegar no céu um dia e não está distante. O versículo de número 25 ele diz: quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve, não foi uma fome, foi uma grande fome. 26. Nenhuma delas foi enviado Elias. Elias não foi a nenhuma das viúvas de Israel. Ele foi procurar, foi uma viúva lá de Sarepta, de Sidom, a uma mulher viúva. Sabe o que o Senhor está dizendo? O povo de Israel não é mais prioridade como vocês pensavam. Elias naquele tempo foi procurar gentil, que era povo que não era de Israel. Versículo de número 27. Muitos leprosos haviam aonde? No tempo de quem? Ó, a outra comparação, profeta de novo. Aqui está 3 profetas fabulosos: Jesus, Elias e Eliseu. Eliseu, Elias e Jesus. Jesus, Elias e Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão quem? Ele era de onde? Era o sírio, lá da Síria. Ele era o quê? Estrangeiro. Aí o povo entendeu. O que esse homem está dizendo para nós? Ele está dizendo que nós estamos fora desse povo. Já. Porque por serem filhos de Abraão, eles achavam que tinham, por nascimento, o merecimento da salvação. Quando Jesus aplicou a palavra, ficou todo mundo chateado. Porque o problema é esse, de não pregar com a Bíblia aberta. É porque a gente acaba chateando as pessoas, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Mas Jesus é verdade, a palavra é a verdade, o céu que nós falamos é verdade, assim como o inferno que nós sabemos que existe é de verdade. Ou nós nos enquadramos na verdade do Evangelho, ou vivendo na mentira, nós não escutaremos o soar da trombeta de Deus. E nós precisamos nos alinhar a esta verdade de Cristo. Versículo de número 28, olha o que aconteceu. E quem? Todos de novo, irmão. Você viu aí como esses todos estão? O povo muda de lado facilmente. Você sabe qual é o perigo que nós enfrentamos hoje? É porque todos estão fazendo. É porque todo mundo está fazendo assim. Você está do lado de todos ou você está do lado de Cristo? Você está preocupado em satisfazer a todos ou você está preocupado em satisfazer ao Espírito Santo de Deus? Você está preocupado em estar como todos estão na faculdade, todos no trabalho, todos na vizinhança, todos no bairro? E aqui abra os ouvidos aos educadores fajuta que não conseguem levantar a bandeira do Evangelho na escola onde você está, aos diretores de escola que dizem ser evangélico. Você não honra o nome que você tem, porque às vezes você festeja até festa junina, que é a festa da morte do nosso irmão, o profeta João Batista. Cristo tem vergonha de você. A Bíblia fala de homens que a terra não era digna de ser pisada por ele e que Deus se agrada dele. Deus não se agrada das tuas obras. Tu é um educador que não vale nada, porque tu mistura as coisas do mundo com as coisas de Deus, dizendo que é a mesma coisa e não é. Ou você se posiciona ou você não serve a Deus. É esse o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. As pessoas são conhecidas como toda desgraça, menos como crente, como servo fiel, enxerido, chato e abusado, insuportável. É assim que nós somos para esse mundo.
mas é porque nós somos sal. E o mundo está ferido. Ferida aberta, sal que presta, bateu em cima, já foi. Porque tem sal também que não tem sabor. Aí esse pode botar os montes, não tem nada. Mas quando o sal está vivo, bateu, ardeu, gritou. Agora é remédio que cura, é remédio que dói, é remédio que amarra. É esse remédio. E esse remédio é a palavra do Senhor nosso Deus. O texto sagrado diz: todos na sinagoga, ouvindo. O povo estava ouvindo Jesus. Mas como eu disse, a pessoa ouve e faz se quiser. Eles se encheram de ira. Dá para ver o povo todo olhando para Jesus e sentarem feliz. Olha o que esse homem veio pregar para nós na festa do jubileu. E Jesus está preocupado. Ele sabia o que tinha vindo fazer. Na festa de encerramento. Aí Jesus chega com a mensagem daquela. E Jesus, nós estávamos pensando que o Pentecostes era hoje, não. É a festa do jubileu. Aí Jesus arregaça. Aí o versículo de número 29 diz assim: levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava reedificada. Eles expulsaram Jesus da cidade. A cidade era de quem, igreja? Olha aí, eu vou ler de novo para você ver. E o levaram até o cume do monte, em que a cidade de quem? Era deles. Não te preocupa se tu não puder ir aqui, ali ou além. Porque a igreja que nos convidar, se for de homens, eles podem nos proibir. Agora, se for de Deus, Deus vai dar um jeito da gente ir lá. Nem que seja para sermos expulsos. Agora, quando formos, tratemos de falar a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a cidade é dos homens, eles fazem o que querem dela. Agora eu li na Bíblia, e eu creio na Bíblia: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, todos que habitam nela. O Senhor manda em todos os lugares da face da terra, e quando Ele quiser, nós vamos pisar aonde Ele quer que nós pisemos, para o seu louvor e glória. Levaram o cume do monte para a cidade que eles estavam edificados, e dali o precipitaram. Eles queriam matar Jesus antes do tempo. Essa vontade era de Satanás. Eles queriam tirá-lo da cruz. Todo homem e toda mulher que tem um projeto divino na vida dele, as pessoas lutarão para tirar-lhe a vida antes do tempo. Mas se você estiver guiado pelo Espírito, gerado pelo Espírito, selado pelo Espírito e publicado pelo Espírito, não tem cão que te pegue. Tu só fica vigilante debaixo da sombra do Onipotente, que Ele cuidará de tudo que precisa ser cuidado. Versículo de número 30, encerramos agora. Ele, Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Eu fico olhando para esse texto e eu não entendo ele. Passando pelo meio deles, se retirou. Às vezes eu quero pensar que ele passou sem que eles vissem. Mas a Bíblia de Estudo Expandida, ela diz assim, anotada expandida: ele passou no meio deles e eles olhando para ele. Mas a autoridade de Cristo era tão grande, isso quem é que toca no homem? Deixa ele passar e ir embora. Glória a Deus. Enquanto Deus tiver alguma coisa para fazer, tu pode passar no meio do que passar. Se passar no meio das águas, ela não te afoga. Se passar no meio do fogo, ele não te queima. Tu pode estar onde está. Tu pode ir aonde for. Se tu for com Deus na tua frente, na tua retaguarda, na tua lateral, por cima de ti, debaixo de ti, tu pode entrar e sair. Fica todo mundo olhando e dizendo: deveria matar, mas não pode matar, porque Jesus veio
A diferença daquele dia para hoje é que Jesus passou no meio deles e se retirou. E para nós, Ele está passeando no nosso meio, mas Ele não vai se retirar.